Boa tarde. Já dei bom dia, agora boa tarde, né? Se a gente vai ficar até de noite, a gente dá boa noite. Hoje é um dia muito especial para a coordenação, onde eu sempre tinha um sonho e hoje foi a primeira realidade em que agora tem meus residentes queridos aqui, toda quarta-feira, e hoje, pela primeira vez, esse novo ciclo de Mais Médicos participa do nosso canal teórico. Eu não podia escolher uma pessoa especial, que é a doutora Claudete, uma pediatra, infectologista, uma pessoa muito gabaritada, professora da universidade, já esteve aqui com a gente, e não foi por acaso que eu escolhi ela para dar início a essa nova atividade. Quero agradecer a presença dela de novo aqui no nosso canal teórico. Os nossos residentes estão aqui bonitinhos, como sempre, e os canais teóricos agora também tem homens. Eu não vou dizer que todos são bonitinhos, porque não são, mas as meninas são. Então, quero agradecer a todo mundo, quero agradecer os Mais Médicos que compareceram aqui hoje, vão comparecer toda quarta-feira com a gente, e agradecer imensamente a doutora e professora Claudete, que veio aqui ensinar um pouco para a gente sobre as criancinhas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite, né? É um prazer a gente estar aqui, né? Eu acho que é muito importante essa parceria mesmo, né, entre a academia e a comunidade mesmo, né, da gente estar aqui junto, revisando algum assunto. Eu fiquei surpresa com tanta gente, que bom, né? Então, vocês fiquem à vontade para estar interrompendo, perguntando. A gente vai falar um pouco sobre antibiótico terapia no dia a dia, ambulatorial. Então, o nosso foco, eu sou infectologista pediátrica, então... O doutor José perguntou, você vai falar de adulto? Eu falei, não, eu vou falar de criança, que é realmente onde a gente transita um pouquinho melhor. E qual é a ideia dessa aula aqui para a gente? É exatamente a gente parar e ver a indicação dos antibióticos em relação à questão da quando eu vou fazer, para qual patologia a gente vai fazer. E eu até tinha mandado para a Suzana, tinha compartilhado o link com a própria aula em PDF e também com algumas referências bibliográficas para consulta posterior. Depois ela pode compartilhar com vocês, ok? Então, qual é a nossa ideia? A gente vai ver, né? A primeira pergunta é, por onde começar? Então, assim, eu trabalhava em Minas, em um hospital particular, e eu fazia parecer, né? Eu ia lá avaliar uma criança, só chamava o infectologista quando tinha dado tudo errado. Tinha um colega, o Luiz Fernando, ele falava, quando o elevador abre, sai você do elevador, eu falei, tem alguma coisa difícil aqui na enfermaria. Então, às vezes, acaba que a gente vai lidando muito no automático, e às vezes a gente acaba... perdendo a oportunidade de fazer uso de maneira adequada, né? Então, a gente está aqui exatamente para a gente ver um pouco sobre antibiótico terapia. Então, a primeira pergunta, né? Por onde começar? Lembrar o seguinte, a criança, diferente de adulto, você vai ter a confirmação por cultura de laboratório em 20%, no máximo 30% dos casos. Então, é importante mais ainda você conhecer por etiologia, por sítio, quais são os patógenos em cada doença, para que a gente possa fazer um tratamento adequado. Então, a primeira pergunta é, qual é a indicação? O seu paciente ele tem indicação de tomar antibiótico? Porque, muitas vezes, acaba que a gente faz de uma maneira muito empírica. Eu tinha um professor Edvar Tornelli, da Infecto, ele falava que a via que se mais usa é a via das dúvidas, que às vezes acontece 4 horas da manhã, você chegou no plantão, a próprio choro da criança dá muita hiperemia na membrana timpânica, a gente acaba achando que é uma otite, a gente acaba sobrecarregando o paciente de antibiótico. Então, a primeira pergunta é, tem indicação? E qual é essa indicação? Então, essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Segunda, qual que é a idade do paciente? Você pode ter um bebê prematuro de 25 semanas com 450 gramas. Você pode ter um adolescente com 120
quilos com síndrome metabólica. Então, é muito importante porque idades diferentes, prematuridade, adolescente, com obesidade, isso muda em termos de o quê? De dose e de indicação dos antibióticos para esse paciente. Eu estou com uma pneumonia, uma criança com pneumonia. Ele tem entre 1 e 3 meses de idade? Eu vou pensar nos patógenos atípicos, micoplasma, clamídia. Ele tem entre 3 meses e 5 anos? Eu vou pensar em hemófilos. Ele tem acima de 5 anos, eu já vou pensar nos patógenos atípicos de novo. Então, a idade é um dado muito importante para a gente avaliar do paciente. O paciente tem doença de base? Por que isso é importante? Porque, muitas vezes, o que vai acontecer? A gente vai pegar um paciente que ele tem, eu lembro uma criança que eu estava no ambulatório na emergência, né, de infecto, aí chegou uma criança com meningite, mas ele tinha leucemia. Então, o que significa isso? Além do hemófilos, meningo e pneumo, que a gente vai cobrir numa meningite, não no ambulatório, mas na vida, no hospital, eu preciso pensar em pseudomonas, porque meu paciente é imunodeprimido. Então, isso é muito importante. Seu paciente, ele tem fibrose cística? Então, ele é colonizado por pseudomonas. Então, é muito importante a gente saber, porque nada impede de uma criança com leucemia, imunodeprimido, ter uma meningite por meningococo. Nada impede, mas, além de hemófilos, meningo e pneumo, eu preciso cobrir pseudomonas também. Então, isso é muito importante. O seu paciente, ele faz algum tratamento, algum controle de uma doença reumatológica, ele está fazendo corticoide, ele está imunodeprimido, então a gente precisa fazer um tratamento diferenciado para esse paciente. Usou antibiótico previamente? Isso é muito importante. Qual que é o tempo que a gente utiliza? 120 dias. Então, o que significa isso? Nos últimos 4 meses. Por que isso é importante? Porque se você pegou uma criancinha com otite, você fez ali, a gente vai ver daqui a pouco, amoxicilina pura, dose normal, 50 miligramas quilo dia, e daí a 1 mês ela volta com uma otite, ela volta com um novo episódio. O que você vai pensar? Eu posso ter um pneumococo de sensibilidade intermediária, eu posso ter um hemófilo, uma moraxella de resistente. Então, se eu tenho uso prévio de antibiótico, a gente vai ter um raciocínio diferente, a gente não vai tratar da mesma maneira do que aquele paciente que é a primeira vez que eu estou fazendo o uso de antibiótico para ele. Ok? Peso, qual que é o peso? Isso é muito importante. Eu lembro um prematurinho que eu tinha, era 680 gramas. Como é que você vai calcular? Eu lembro, quando eu fui fazer transfusão de sangue, 10 ml por quilo, deu 6,8 ml, deu menos de 7. Então, o que significa isso? A gente tem bebê desde 450 gramas até 120. Então, 120 quilos. Uma dica é o seguinte, geralmente a gente faz por quilo, tantos miligramas por quilo, até 30 quilos. Quando chegou em 30 quilos, é a mesma dose de adulto. Tá? Então, isso é uma dica que, na vida prática, a gente utiliza isso. Então, até 30 quilos é importante a gente saber para a gente fazer o cálculo de acordo com o peso desse paciente. Porque 500 miligramas num adolescente, ok, mas se eu fizer 500 miligramas num bebê de 500 gramas, é muito dose. Então, é muito importante a gente saber e, após 30 quilos, a gente trata como se fosse adulto. Via de administração. Hoje, tem um artigo muito interessante de 2016, lá na pasta de vocês, que eu coloquei no Drive, que é um artigo do Lancet Infectious Disease. Ele vai falar sobre o escalonamento, sobre a passagem de antibiótico de venoso para via oral. Então, o que é importante? No ambulatório, lá no dia a dia da clínica de família de vocês vão ver o paciente que vai usar antibiótico via oral. Mas, assim, qual é o racional? O que a literatura coloca hoje? O paciente, obviamente, o paciente grave, o que você vai fazer? Ele vai ser atendido na UPA, vai ser atendido numa emergência. Via de regra, a medicação vai ser venosa, você não pode fazer intramuscular, porque se o paciente tiver com choque, ele não vai absorver. Então, assim, vai depender da gravidade e, assim que possível, esse artigo ressalta muito, é o artigo de criança e adulto. Assim que possível, passe pela via oral o seu antibiótico. Por quê? Porque quanto mais fisiológico, menos invasivo, melhor é para esse paciente. Então, se o paciente está bem, ele não tem vômito, ele está estável, a gente pode utilizar via oral. Se o paciente está grave, a gente vai fazer via venosa, via de regra. Ok? Tem insuficiência renal? Por que é importante?
Porque se o seu paciente tem insuficiência renal, a gente precisa saber, eu sempre falo com alguns, eu estou vendo alguns ex-alunos aqui, né? A gente sempre fala, eu falo com os alunos, a gente dá bom dia a quem a gente conhece. Então, o que significa isso? Se você sabe que aquele antibiótico ele tem eliminação renal, e se esse paciente está fazendo uso de antibiótico e tem insuficiência renal, a gente muitas vezes, vai ter que aumentar o intervalo desse medicamento. A gente vê muito a vancomicina no renal crônico. Então, o paciente que está com o rim muito acometido, a gente sai da dose de 6 em 6 horas, quer dizer, 4 doses por dia, para uma dose a cada 120 horas, ou seja, a cada 5 dias. Como é que eu sei isso? Tem que decorar? Não. Mas é importante saber se o seu paciente que você acompanha lá na sua clínica, ele tem uma insuficiência renal, se você vai fazer um antibiótico, é importante a gente saber para que a gente possa adequar a dose e não fazer de maneira tóxica, ok? E, por último, qual é o tempo de tratamento? Como é que a gente calcula? É um número mágico? Antigamente a gente falava 14, 21, 28, tudo múltiplo de 7, 10, eram umas coisas redondas. Hoje, o que a gente utiliza? Nós temos, de acordo com a etiologia, vou dar um exemplo, a gente vai ver daqui para frente, mas eu tenho lesão cutânea. Então, eu tenho uma lesão por estreptococo. O que a gente sabe? Que para erradicar o estreptococo, eu preciso de 10 dias. Uma lesão por estáfilo. Estáfilo você trata de 10 a 14 dias. Como é que eu sei a mágica, se é 10 ou é 14 dias? Eu vou usar o mínimo possível quando o meu paciente melhorou. Então, o que significa isso? Comecei a tratar uma lesão, um impetigo na criança, e vocês voltaram. Ok, o tratamento para estafilococos, a gente vai ver, é de 10 a 14 dias. Chegou para você com 10 dias, está super bem, não tem mais lesão, melhorou a febre, você não precisa estender até o máximo. Então, o racional hoje é use o mínimo possível pela via mais conservadora possível. O mínimo possível com responsabilidade. Meningite meningococo é de 5 a 7 dias, eu não vou fazer 3 dias. Então, isso é importante a gente conhecer as etiologias e a gente fazer com uma margem de segurança, né? O paciente também. Impetigo por estáfilo, é 10 a 14 dias, ok. Mas com 14 dias ele ainda tá com lesão. Eu posso prorrogar. Então, assim, o que é importante a gente saber é que cada patógeno tem um tempo de tratamento diferente. Minimamente, a quantidade mínima e o máximo vai depender da sua avaliação clínica. Ok? Então, dito isso tudo, o que a gente vai ver agora? Das indicações de antibiótico terapia. Esse menino tem 4 anos, não dá para ver direito, mas ele tem várias lesões acobreadas aqui, vários nódulos, que a gente define como eritema nodoso. Ele tem vários nódulos e ele tem uma lesão bem circunscrita aqui, bastante sugestiva de estreptococo. A gente vai ver daqui a pouquinho as características. Então, o que é importante? Essa criança chegou, é filha de um casal de médicos e, para acabar de inteirar, eles são donos de laboratório, ou seja, tem todos os exames para fazer. E essa criança chegou, e qual foi a minha pergunta? Quem apareceu primeiro? Por que isso é importante? Eritema nodoso não é um diagnóstico etiológico, é um diagnóstico sindrômico. O que o eritema nodoso me fala? Existe uma estimulação antigênica aí. Quando a mãe me disse, primeiro apareceu essa lesão, para depois o eritema nodoso, eu fiquei tranquila. Eu usei os 10 dias de cefalexina para esse paciente e fiquei tranquila e investiguei eritema nodoso. Por quê? O eritema nodoso apareceu depois da lesão. E a estimulação antigênica é que faz aparecer o eritema nodoso. Qual é a principal estimulação antigênica do eritema nodoso? Estreptococcía. Então, essa criança, simplesmente com a cefalexina, você poderia fazer penicilina benzatina, que a gente vai ver, dose única resolveria. E aí, 15 dias depois, ele apareceu completamente, totalmente normal. Eu estou falando do laboratório porque eu tenho certeza que essa mãe deve ter feito muito exame reumatológico, prova reumatológica, mas vamos começar pelo que é simples. Então, pela história, a história me permitia tratar a estreptococcía e voltar. Ele voltou em 2 semanas, está tudo ok. Eu não vou investigar o eritema nodoso, porque a causa do eritema nodoso eu tratei ali. Se fosse o contrário, ele tivesse o eritema nodoso e depois apareceu a estreptococcía, aí sim, você vai ver quem causa eritema nodoso: sífilis, tuberculose, anticoncepção.
doença reumatológica. Então, isso aqui é muito importante, é a linha do tempo para você definir. Então, nesse caso, uma simples cefalexina por 10 dias resolveu o problema. Então, o que é importante a gente saber para a gente acertar o alvo? Primeira coisa, história clínica do paciente. Fazer a linha do tempo, o que apareceu, quais os sintomas associados. Avaliar a sintomatologia. Se esse paciente está clinicamente bem, vocês vão poder tratar dele ambulatorialmente. Tempo de evolução clínica é muito importante. Algumas bactérias têm crescimento rápido, vai ser aquele quadro mais agudo. Exame clínico, gente, isso é muito importante. Hoje, com tanta vacina que a gente tem, nós somos exemplo no mundo de vacinas, de cobertura vacinal na rede pública. Quem é que nós não temos vacina hoje? A gente não tem vacinas para estafilococcus e streptococcus, para as infecções cutâneas, e para o gram-negativo do trato urinário. Então, o que significa isso? Antigamente, lá, quando eu era residente, a gente fazia punção lombar para todo bebezinho lactente febril. Por quê? Eu sou da era pré-hemófilos. A gente não tinha vacina de hemófilos, meningo, pneumo, não tinha hepatite, varicela, rotavírus, nada disso que vocês têm hoje. Então, antigamente, o meu espectro era muito mais amplo. Agora, hoje, o que significa isso? Hoje eu vou tratar, basicamente, os gram-positivos da pele e os gram-negativos do trato urinário. Então, por que é importante exame clínico? Porque você precisa avaliar, tirar a roupinha do paciente, ver por quê. Às vezes, o impetigo está numa área que está coberta e a mãe nem se tocou com a presença daquela lesão. E sinais de gravidade, tem instabilidade. Depois eu pego. Tá, obrigada. Tem instabilidade hemodinâmica, eu vou precisar, obrigada, vou fazer tratamento hospitalar, mas se o paciente está estável, a gente vai poder tratar na nossa clínica ambulatorialmente. Pessoal, está muito rápido? Está muito corrido? Então, quais são os 5 grupos que a gente vai ver agora de infecções bacterianas? A gente vai ver pele e tecidos moles, as IVAs, as infecções de vias aéreas superiores, as pneumonias. A criança abaixo de 2 meses de idade, ela funciona como um compartimento único, você sempre vai internar, mas o nosso foco é ambulatório, então acima de 3 meses, clinicamente bem, a gente pode tratar ambulatorialmente. As infecções do trato urinário e a diarreia aguda invasiva. Então, aqui, com esses 5 pontos, a gente já trata praticamente 100% das crianças do ambulatório. Só pele e IVAs, a gente já tem 85% das nossas indicações. Eu tinha um professor, Marcelo Rauch, ele era meu professor homenageado, ele era professor lá na faculdade. Aí ele falava assim, da cintura para cima, amoxicilina, da cintura para baixo, sulfametoxazol contra metalprina. Não é tão assim, não, porque a bactéria já adquiriu resistência, mas de uma maneira bem simples que a gente vai entender agora, a gente não precisa decorar. Então, vamos lá. Infecções de pele. Quais são os dois patógenos que causam infecção cutânea? Oi? Staphylococcus aureus. Quem mais? Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Perfeito, são os 2 gram-positivos. Então, o que a gente tem aqui? Essa primeira lesão é tipo de qual agente? Estrepto, bem circunscrita, úlcero crostosa, não tem hiperemia perilesional, então isso aqui é uma lesão estreptocócica. Esse segundo também é estreptococo, mas qual é a diferença em relação ao anterior? Esse aqui acometeu apenas epiderme, esse aqui já tem acometimento de derme. Qual que é o nome? Ectima. Ectima é o estrepto com acometimento da derme. Aqui eu já vou tratar o estrepto, mas eu vou fazer, na maioria das vezes, eu vou precisar de fazer antibiótico venoso, porque o paciente está com acometimento do estado geral. E aqui a gente tem o quê? Muita hiperemia. Essa aqui, a lesão é sugestiva do Staphylococcus, que o estáfilo é mais virulento, mais extenso, lesão purulenta. Essa criança não é montagem, ela leu o livro, que a literatura fala 30% a 40% das crianças com infecções cutâneas são polimicrobianas. Então, esse menino, ele tem aqui uma lesão sugestiva de estrepto, bem circunscrita, úlcero crostosa, e aqui embaixo ele tem uma lesão sugestiva de estáfilo. Ok? Então, estou te cobrindo, né? E aí,
E esse aqui, essa criança, o impetigo bolhoso, esse aspecto de bolha é comum em quem? No Staphylococcus. Então, a gente vê só estrépito, estrépito mais invasivo, estrépito com estáfilo e só estáfilo. Então, isso aqui são as lesões, o tipo de lesão que a gente vê. E aí a gente faz estrépito, beta-hemolítico do grupo A e o Staphylo aureus. Como é que eu vou tratar esse paciente com infecção cutânea? Qual medicamento eu uso para estreptococo? Beta-hemolítico do grupo A. É aquela pereba que a mãe fala, né? Às vezes isso aqui a gente não faz oral, não faz tópico, porque tem muita lesão. Mas esse paciente, para tratar o estrépito, qual antibiótico a gente pode fazer? Cefalexina e quem mais? Penicilina benzatina. O racional é importante. Aqui, ó. É importante a gente saber o seguinte, que com ou sem ou apesar do antibiótico, a lesão do estrépito vai melhorar. Por que que vocês têm que tratar o estreptococo? Para evitar a complicação não supurativa. O que que é isso? Glomerulonefrite difusa aguda. Então, mesmo ele chegando para você, ele já está clinicamente bem, você vai tratar. Então, para o estrépito, a gente tem duas opções. Então, eu preciso de tratar por 10 dias. Então, ou eu vou fazer cefalexina por 10 dias, ou eu vou fazer uma dose única de penicilina benzatina. Ué, mas você não falou que são 10 dias? Sim. A penicilina benzatina, ela garante 15 dias de lesão de concentração tecidual boa no sítio de ação. Então, mesmo sendo dose única, ele está coberto por 10 dias. Então, para esse primeiro caso, penicilina benzatina dose única ou cefalexina por 10 dias. E no paciente alérgico, qual seria a terceira opção? Quem dá mais? Macrolídeo. A gente usualmente faz a azitromicina. A azitromicina, a gente faz por 5 dias. Ah, mas não são 10? Sim. A azitromicina, ela tem efeito intracelular, o medicamento. Então, o que significa isso? Ela tem o efeito pós-antibiótico. Embora a gente administre uma vez por dia, por 5 dias, eu tenho garantia de 10 dias de nível tecidual adequado. Então, resumindo, cefalexina por 10 dias, ou penicilina benzatina, dose única, ou azitromicina por 5 dias. Ok? E o estáfilo? Desses todos, como é que eu trato o estáfilo? Cefalexina. Por que que eu não faço penicilina benzatina para o estáfilo? Por que que eu não faço? Por quê? 90% dos estafilococos são naturalmente resistentes à penicilina. Então, ninguém, sã consciência, vai falar assim, hoje eu vou cometer um erro médico. Eu vou prescrever um remédio que eu só tenho 10% de chance de acertar. Não é. O que a literatura coloca no livro do professor Walter Tavares, está bem claro que a gente precisa escolher um antibiótico que tenha pelo menos 80% de sensibilidade. Então, não vá fazer penicilina benzatina se você está pensando em estáfilo. Então, o que significa? Do ponto de vista prático, a cefalexina cobre estáfilo e estrépito, mas a benzatina não cobre estáfilo. Então, em qual caso aqui eu poderia fazer penicilina benzatina? Nesse primeiro. Aqui, se o paciente não tiver com o estado geral acometido, mas nesses dois aqui, eu precisaria fazer a cefalexina. Por quê? Porque eu tenho que cobrir estáfilo e eu tenho que cobrir estrépito. Ok? Aqui é outra criança que leu o livro. Aqui ela tem lesão sugestiva de estreptococo, tá vendo? Bem circunscrita. E aqui, muita secreção purulenta, ela tem o estáfilo. O que a gente vai fazer nesse paciente? O que a gente vai fazer para cobrir estáfilo e estrépito? Eu não vou fazer benzatina, eu vou fazer, a princípio, a cefalexina. Por que esse antibiograma está aqui? Que maluquice é essa? Por que a gente está aqui? Esse antibiograma está aqui por um motivo bem simples. Essa criança, esse menino, ele era colonizado pelo CA-MRSA, que é o Staphylo aureus, resistente à oxacilina, né, associada à comunidade. Então, quando esse menino chegou no ambulatório, a gente encaminhou para emergência. E aí, o que o colega fez? Opa, ele tem lesão sugestiva de estrépito e de estáfilo. E ele tinha usado 7 vezes antibiótico antes, ele tinha uma cultura, ele era colonizado, nasofaringe dele tinha CA-MRSA. E aí, olha que interessante, o colega coletou a cultura
Isso aqui é academia, eu não vou fazer isso no dia a dia, mas eu trouxe para deixar vocês, acalmar o coração de vocês e mostrar uma coisa bem simples. Essa lesão aqui cresceu um estáfilo multissensível. E essa lesão, o estrépito multissensível. Por que esse slide está aqui? Para dizer que mesmo um paciente colonizado por patógeno resistente pode ter um patógeno sensível. Ok? Então, o que você faria nesse caso aqui, nesse paciente? Você faria a mesma cefalexina, mas a gente ampliaria, a gente colocaria mais um antibiótico junto, que a gente vai ver daqui a pouco, para cobrir o CA e MRSA também. Então, por que eu estou falando isso? Que às vezes as pessoas lembraram, o CA e MRSA está em alta, e às vezes acaba fazendo monoterapia com sulfa com trimetoprim. Isso não é correto. Então, o que é importante? Quando você vai, é a mesma coisa da criança com doença de base. Quando ela tem uma doença de base, que você tem que cobrir uma pseudomonas, um patógeno mais invasivo, você não vai descobrir os outros patógenos. Então, essa criança está aqui para mostrar o seguinte, que eu vou cobrir CA e MRSA, ele tem fator de risco, ele tem muito antibiótico previamente, condição socioeconômica precária, mas eu não vou descobrir nem o estrépito e nem o estáfilo, ok? Essa criança evoluiu super bem, fez cefalexina junto com sulfa com trimetoprim. A gente vai ver daqui um pouquinho para frente. Entenderam a diferença? Então, a gente seria irresponsabilidade deixar só a cefalexina junto, mas a gente está mostrando aqui que mesmo colonizado, ele pode ser a bactéria multissensível aqui. Então, aqui, ó, penicilina benzatina dose única, eu resolveria quem? O estrépito. A cefalexina, quem resolve? Estáfilo sensível e o estrépito ao mesmo tempo. E aí, eu vou perguntar para vocês, aquela mesma criança, esse menino, ele tem lesão sugestiva de estrépito e sugestiva de estáfilo. Esse paciente chegou para você com insuficiência respiratória na emergência. Vocês, eu não sei agora a programação da residência, mas eu lembro quando eu era preceptora do eletivo lá no Getúlio, eu lembro que passava o pessoal da residência lá na emergência para se ambientar, né? Então, esse paciente chegou para vocês na emergência. Chegou com quadro de insuficiência respiratória e com essas lesões. Aí eu pergunto para vocês, qual é o quadro pulmonar que o estreptococo pode dar? Qual é o quadro pulmonar, qual é a complicação que o estrépito pode dar? Pneumonia? Na pneumonia, geralmente é streptopneumoniae. Por que a gente trata, um spoiler para você, por que a gente trata o estrépito? Evitar a complicação não supurativa. Qual é a complicação não supurativa? Glomerulonefrite. Se esse paciente chegou clinicamente bem para você, insuficiência respiratória crepitana, ele pode estar o quê? Edema agudo de pulmão, devido à hipervolemia pelo estrépito. Ele não está toxemiado. Gente, eu já vi isso muito em emergência, eu trabalhei muitos anos em emergência. O que a gente faz? É muito gratificante. Uma dose de furosemida, a gente vai estabilizar esse paciente. Então, o paciente de cima era um paciente o quê? Ele não estava toxemiado, ele tinha um quadro respiratório e ele tinha essa lesão. Você chegou na emergência, o que você vai procurar? Hipertensão, hematura, edema. Então, esse primeiro é um quadro que a gente vê de uma hipervolemia. E esse aqui, que está prostrado, febre de 40 graus, é a mesma criança. Nesse caso, eu vou pensar em edema agudo de pulmão pela glomerulonefrite difusa pós-estreptocócica. Meu tratamento, furosemida. E nesse aqui que está chocado, 40 graus de febre, e tem esse pulmão aqui. Qual é essa complicação que eu tô tratando aqui? Vamos lá, quem dá mais? É uma pneumonia por estafilococo, gente, é muito simples. Então, aqui eu vou resolver com a oxacilina, porque ele está grave, depois vocês vão fazer cefalexina para casa. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente precisa conhecer. Então, quanto mais a gente estuda, menos chance a gente tem de errar. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai proporcionar um tratamento adequado para o nosso paciente. Quando é que vocês vão parar de estudar? Nunca. Então,
Isso, endocardite bacteriana. Só fechar só o raciocínio, já te responder. Então, aqui, o que me fez pensar em pneumonia? O que fez? A crepitação é a mesma, a imagem é a mesma. A toxemia, prostrado, pulso fino, chocado, febre alta. E a endocardite, o que acontece? Toda criança, o foco nosso é ambulatorial, mas eu não vou deixar você sem resposta, né? Toda criança que tem uma estafilococcea, esse aqui tem, que você isolou o estáfilo na hemocultura, você precisa fazer ecocardiograma. Por quê? Por causa do risco de endocardite, ok? Cultura positiva para estáfilo aureus é igual a ecocardiograma, porque a gente precisa afastar a endocardite. Ok? Eu vou falar uma coisa para vocês desmistificar uma coisa que culturalmente acontece, que é o seguinte: a gente fica lá no inconsciente da gente que bactéria resistente é igual a gravidade. Não necessariamente. Eu já vi criança com estáfilo multissensível chegar no Antônio Pedro vindo do Getulinho, lesão óssea, osteomielite, pneumonia e também endocardite, o estáfilo multissensível, que a oxacilina pura resolveu. E já vi crianças com MRSA hospitalar ali, que foi aquele quadro insidioso. Então, isso é muito importante. Nem sempre a resistência está associada à gravidade, ok? Então, isso aqui é importante. Como é que eu fiz o tratamento adequado? Se eu pensei no diagnóstico, se eu examinei o meu doente de maneira adequada. Okay? E aí, a gente falou de estáfilo, estrepto, e aí a gente tem o CA-MRSA. Quem é o CA-MRSA? É o estáfilo aureus resistente à oxacilina associado à comunidade. A gente via antigamente adquirido, mas isso foi mudado por associado. Por quê? Eu posso ter o HA hospitalar na comunidade e eu posso ter o CA no hospital. Ok? Essa foto é uma foto de uma criança, esse era um projeto de pesquisa nosso, colonização de CA-MRSA, lá na comunidade do Cavalão. Tinham 46 pessoas aqui dentro, 45 crianças e mais a tia, a professora. 100% dessas crianças, quando a gente foi lá, eram colonizadas pelo CA-MRSA. Então, por que essa foto está aqui? Para mostrar quais são os fatores de risco para o CA-MRSA. Aglomerado, uso prévio de antibiótico, condições socioeconômicas precárias e divisão de fômite. O que é isso? Por que os Estados Unidos têm muito adulto jovem com CA-MRSA? Muito esporte que eles têm muito contato, muito toque, e também a questão de divisão, é toalha, é roupa. Então, assim, resumindo, a gente pode ter um bebê que mora em condição socioeconômica, ele pode aglomerar. Tá. Ele pode estar em aglomerado, condição socioeconômica precária e também ter uso prévio de antibiótico. Então, nessas situações, uso prévio de antibiótico, aglomerados, divisão de fômites, né, e baixas condições socioeconômicas, a gente vai pensar no CA. Como é que a gente trata o CA-MRSA? Ele é o MRSA, o M é meticilina, seria o orça para a gente, que a gente não tem meticilina oral. Seria a nossa oxa. Então, ele é resistente a todos os beta-lactâmicos. Então, a benzetacil não vai resolver, cefalexina não vai resolver. Como é que a gente trata o CA-MRSA? Oi? Mas a cultura vai demorar a chegar. Você precisa, você não vai esperar a cultura para começar seu tratamento. Quem é que trata, qual antibiótico que trata o CA-MRSA? Oi? Sulfametoxazol com trimetoprim, perfeito. Quem mais que a gente tem? Clindamicina. Clindamicina é um antibiótico que ele cobre bem estáfilo sensível, CA-MRSA e o estrepto. Qual é o problema da clinda? Tem dois. A gente não tem solução oral, então aquele bebezinho de 10 meses você não vai conseguir fazer, e ele é bacteriostático. Se você tem uma criança com câncer no seu ambulatório lá, ele faz controle no INCA, mas ele vai lá para você fazer a puericultura. Se ele tem leucemia ou tem algum tumor que ele está fazendo quimioterapia,
você não pode fazer clinda. Por quê? Porque clinda é bacteriostático. Eu não posso contar com a imunidade desse paciente, ok? Mas no paciente adolescente, imunocompetente, clindamicina resolve tudo. Agora, sulfa com trimethoprim, ele resolve bem o CA-MRSA, mas ele não erradica o estrépito. Lembra, o estrépito, qual é o objetivo? Com ou sem, ou apesar do meu tratamento, a criança vai melhorar. Eu preciso erradicar o estrépito para garantir que ele não vai ter complicação, para protegê-lo contra a complicação. Então, nesse caso, se eu pensei no CA-MRSA, o que eu vou fazer? Eu não posso descobrir o estáfilo sensível e nem o estrépito. O que eu poderia fazer? A cefalexina com a sulfa, 2 antibióticos. Cefalexina vai cobrir estáfilo sensível, estrépito, e a sulfa cobre CA-MRSA. O que mais que eu poderia fazer? Bezetacil com sulfa com trimethoprim. Por quê? Bezetacil vai resolver o estrépito e sulfa resolve o estáfilo sensível, CA-MRSA. Ou seja, eu vou fazer 2 medicamentos juntos. Em que situação que eu faço a monoterapia? Só a clindamicina, em que a clindamicina pega os 3 agentes ao mesmo tempo. Resumindo, o que é importante aprender aqui? Eu preciso cobrir, quando eu vou pensar em CA-MRSA, eu não posso descobrir os patógenos comuns sensíveis, porque nada impede desse paciente ter um patógeno sensível. Então, isso é importante. E monoterapia com sulfa não erradica estrépito. Vida real. Não faço sulfa sozinha para o impetigo, não faço sulfa sozinha para a garganta, porque ele não vai erradicar o estrépito. Ok? E pacientes graves. Pacientes graves a gente faz a vancomicina. Esse paciente não é seu paciente de ambulatório. É aquele paciente que vai para emergência. Por que eu não faço clinda se clinda tem venoso? Porque eu não posso errar com esse paciente. Eu não posso fazer o antibiótico bacteriostático para um paciente chocado. Ok? Paciente grave e paciente imunodeprimido é igual a vancomicina nos casos graves. Ok? O que é caso grave? Esse aqui. Essa criança não é ambulatorial, mas eu coloquei, é uma infecção, 90% dos estáfilos vão ser esses aqui, bobinhos que eu falo assim, esses aqui que a gente vai tratar via oral, no máximo benzetacil intramuscular. E o que é esse estáfilo aureus aqui resistente? Isso aqui chama fasciite necrosante. Como é que foi essa história? Esse menino, o João Vitor, ele nasceu, 2 dias de vida, foi embora para casa, nunca viu nenhum antibiótico, mama, dorme e ganha peso, aleitamento materno exclusivo. Ele chegou chocado na enfermaria. E aí, na época, eu estava estudando fora, minha amiga que ficou na enfermaria, oi, 10 horas da manhã, que saudade sua. Aí eu também. Aí, quando ela me mandou as fotos, ela estava em apuros, pedindo ajuda para a gente estar discutindo. Então, essa criança, olha aqui, essa criança tinha 3 quilos. A cirurgiã drenou 920 ml de pus. A criança era 1/3 de pus. Isso é fascite necrosante. Isso é CA-MRSA. Isso é infecção invasiva. Que eu não vou fazer sulfa, eu não vou fazer clindamicina. Esse caso, a gente fez, no caso que foi vanco com cefepima, por quê? Porque essa lesão enegrecida parece pseudomonas. E o menino estava tão grave, chegou morrendo, que a gente fez vanco para o CA-MRSA, cefepima para o estáfilo sensível e pseudomonas. Depois que isolou o CA-MRSA, a gente escalonou e ele ficou só com vancomicina. Ok? Então, ele evoluiu bem, ele fez 6 semanas. Ah, mas em petigo não são só 10 a 14? Sim, mas você tem que avaliar a parte clínica. Então, essa criança demorou, a doutora Lisier drenou quase 1 litro de pus, né? E ele ficou bem, com 6 semanas a gente suspendeu o antibiótico. Então, essa é a minoria, mas é para colocar aqui, caso grave não se trata com via oral. Esse paciente aqui, se ele não tivesse essa lesão do aspecto enegrecido, a gente faria oxacilina com vancomicina para ele. Que esquema feio, não é feio, é horroroso, oxa com vanco, mas por quê? A oxacilina, ela é de escolha para o estáfilo sensível e a vanco para o estáfilo resistente. O paciente chegou grave, chocado. Eu não sei qual é, oxa com vanco. Coleta hemocultura.
Hemocultura veio estáfilo sensível? Tira a vanco. Hemocultura veio CA-MRSA? Tira a oxacilina. Não fiz hemocultura? Faz os dois o tempo todo. Ok? Os estudos em adultos mostram, desde 99, os estudos em pneumonia, mostrando que pneumonias por estáfilo sensível, cujos pacientes receberam vancomicina, tiveram maior mortalidade do que aqueles que receberam oxa. Então, para estáfilo sensível, é oxacilina. E também, se você pega o Goodman, que é o Tratado de Farmacologia, ele coloca ali, penicilina benzatina, o tempo para ter ação máxima, 17 horas. Oxacilina, 48 horas. E vancomicina, 120 horas. Ou seja, quanto mais amplo espectro, mais demorado vai ser o início de ação. Então, isso é importante a gente saber e a gente conhecer. Então, esse menino, vancomicina com cefepima, por quê? Por causa da gravidade. Mas aqueles estáveis, 90%, você vai ver no ambulatório, a gente vai fazer ou sulfa ou clindamicina, mas sem descobrir, né? Sempre fazendo ou a benzatina ou a cefalexina, deve estar no seu esquema para você erradicar o estrépito também. Lembra aquela foto ali? 30% a 40% são polimicrobianas, então tem estáfilo e estrépito junto. Então, aqui, na verdade, a gente amplia para o CA-MRSA, mas a gente não deixa de cobrir o estáfilo sensível e o estrépito. E aqui, essa criança é uma criança de um grupo nosso de WhatsApp, um colega nosso muito querido, Antônio Carlos, ele viu essa criança lá na maternidade. Então, é uma criança, é uma mãe adolescente, 16 anos, sem nenhuma consulta de pré-natal, e a criança está em ótimo estado geral. Anamnese muito sucinta, né? Só 3 linhas, mas vocês vão me falar aqui, essa lesão aqui é impetigo bolhoso ou isso é sífilis congênita? Quem acha que é sífilis, por quê? Tem as 3 linhas, aqui a gente tem duas informações para a gente pensar em sífilis. Não fez pré-natal e o bebê está em bom estado geral. Se isso fosse impetigo bolhoso, ele estava chocado, ele estava toxemiado, ok? Nesse caso, o seu bebê ele estava em bom estado geral. Mas se ele estiver prostrado, a gente vai fazer oxacilina com penicilina. É feio pra caramba, mas eu preciso tratar os dois até eu definir o diagnóstico, ok? Então, aí eu pergunto, se fosse impetigo bolhoso, oxacilina, e se fosse sífilis congênita, penicilina cristalina. A penicilina cristalina e a benzatina são tão melhores para sífilis que, se a sua gestante no posto ela tiver alergia, você vai fazer desensibilização, porque ela é muito melhor, ela atravessa bem a via transplacentária, ok? Então, aqui nesse caso, foi penicilina cristalina. E olha aqui, importante a história clínica, estado geral bom. Esse menino veio um VDRL 1 para 1024. E o colega não conseguiu puncionar, tinha tanta lesão, e aí o que acontece? Chegou esse bebezinho para você. As primeiras 24 horas você usa luva, precaução de contato. Por quê? Está cheio de treponema aqui. Então, teve que esperar 24 horas para depois fazer a punção lombar na criança. Então, o que me permitiu fazer penicilina cristalina foi o estado geral bom, o meu raciocínio pensando que era sífilis, ok? Está com o estado geral acometido, eu preciso pensar em impetigo bolhoso. Aqui o mesmo menino, né? Não é montagem, 5 anos, infecções cutâneas de repetição, uso prévio de antibiótico, entre cefalexina e benzetacil, ele já recebeu 7 esquemas de antibiótico. E aí a mesma pergunta, impetigo bolhoso, estáfilo, né? Aqui, sugestivo de estáfilo, aqui sugestivo de estáfilo, sugestivo de estrépito. E aí o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer só a clindamicina, que é a monoterapia. A gente vai fazer uma conjunção. Cefalexina com sulfa ou penicilina benzatina com sulfa. Ok? A gente precisa cobrir estáfilo sensível, estrépito e CA-MRSA. Saindo do impetigo, a gente vai um pouquinho adentrando, né, a linfadenite e o abscesso. Quais são os 2 agentes que causam linfadenite e abscesso? Estrépito, estáfilo, estrépito. São os mesmos agentes, só que a infecção é mais profunda.
Quando tem mais acometimento, tem mais hiperemia, lesão purulenta, sugestiva de abscesso, o estáfilo é mais comum como causador de abscesso do que o estrépito. Então, esse paciente aqui formou aqui um abscesso. Eu sei que os patógenos são estáfilo e estrépito. Qual vai ser o tratamento desse paciente? Eu sei que o tempo de tratamento é 10 a 14 dias. Aqui eu preciso cobrir estáfilo. Qual é? Oi? A cefalexina poderia, se ele estivesse bem, mas está com 40 graus de febre, está toxemiado, o que eu vou fazer venoso? A oxacilina. A velha e boa oxacilina, ok? E a oxacilina vai pegar o estáfilo estrépito, ok? E a benzetacil não pega o estáfilo. Aqui, ó, amoxa com clavulanato, a gente não faz de rotina. Qual é que vocês vão fazer amoxa com clavulanato? Infecção cutânea, quando for o paciente com diabetes. O seu adulto, seu vovô, a sua vovó lá do posto, que tem abscesso, tem lesão cutânea, tem pé diabético, eu vou fazer amoxa com clavulanato. Por quê? Porque tem anaeróbio ali junto. Mas a vida real, criança sem diabetes, é igual a cefalexina. Está grave? Começa com oxacilina, melhorou, a gente continua. Na vida real, aqui, o que a gente faz? 2 dias de oxa e mais 8 de cefalexina. Quando é que você passa de oral de venoso para oral? Quando o seu paciente melhorou. Ok? E aqui, além da linfadenite, o que eu tenho? Celulite periorbitária. Claudete, desculpe te interromper, mas eu me coloco na posição deles lá na unidade básica. Você acha que quando que é difícil definir isso? Quando que eles podem continuar só com o oral e quando que eles têm que prestar atenção que precisam ir para a oxacilina? Perfeito. Entendeu a pergunta? Entendi, perfeito. O cara está com aquela criança ali na mão, ele não sabe se ele fica com ela no posto tomando cefalexina ou se ele manda para a Claudete para tomar o oxacilina. Não, primeira coisa, o estado geral. O paciente está bem, clinicamente ele está bem. Se ele está clinicamente bem, não está com... Às vezes a febre faz febre alta, mas está brincando, mamando, é o estado geral. Agora, se tem abscesso, o que vai acontecer com o abscesso? A gente tem que drenar. Não adianta fazer vanco, meropenem, se não drenar o abscesso, ele não vai resolver. Ok? Mas basicamente o estado geral. Eu já tratei criança lá na UFMG, a gente fazia um internato rural. Eu já tratei criança de abscesso que flutuou sozinho, eu fui monitorando porque clinicamente ele estava bem. Mas se eu tenho condição, eu vou pedir à menina da enfermagem que está comigo, alguém ali, a gente pode fazer até a incisão ali para drenar aquele abscesso. Lembrar que o abscesso sozinho, se eu não drenar, ele não vai melhorar. Mas, respondendo à pergunta aqui, é o estado geral. Então, eu vou pegar essa criança e eu posso fazer. Agora, chegou e falou assim, está com calafrio, está muito prostrado. Opa, eu tenho que tratar venoso porque pode evoluir com pneumonia, pode evoluir com endocardite. Então, vai ser o estado geral. Eu, às vezes, no ambulatório, quando eu trabalhava em ambulatório, eu pedia para volta daqui a 2 dias, às vezes a criança morava perto, eu ia monitorando, e na maioria das vezes a gente não precisa internar. Você vai internar aquele que está com acometimento do estado geral. Okay? Muito bem respondido. Isso. E a celulite periorbitária? O que ela tem de diferente? Quem causa celulite periorbitária? Quem causa? Estáfilo, estrépito, os mesmos agentes. Agora, qual é o problema da celulite periorbitária? Esse baixinho aqui, clinicamente está bem, você pode até fazer oral. Celulite periorbitária não se começa com antibiótico oral. Chegou para você lá na sua unidade com celulite periorbitária, encaminha pelo menos 48 horas. Por quê? É estresse? É excesso de zelo? Não. É vida real, por causa de contiguidade e risco de meningite, ok? A gente tem 3 perguntas para fazer numa celulite periorbitária para saber se a gente vai cobrir só estáfilo estrépito ou se a gente vai cobrir hemófilos também. Então, primeira pergunta, tem porta de entrada? Sim ou não? Esse menino estava brincando com pipa, que vocês chamam de cafifa, né? Papagaio. Ele estava brincando, tinha um bambu, furou aqui o olho dele. Ele tem porta de entrada. Então, quando tem porta de entrada, fala mais a favor de estáfilo.
Idade. Quando é que eu vou pensar em hemófilos? 6 meses a 5 anos de idade. Então, hemófilos. Quando é que eu penso em hemófilos? Não tem porta de entrada. Está entre 3 meses e 5 anos de idade. E quando tem 2 ou mais ites. O que é isso? Ele tem uma celulite e uma otite. Tem celulite e sinusite. Aí eu vou pensar em hemófilos, ok? Mas se eu não pensei, ele tem esse menino tem porta de entrada, tem 12 anos de idade e ele não tem nenhuma ite. Eu vou cobrir apenas estáfilo. Como eu vou cobrir? Qual antibiótico eu vou fazer aqui? Oxacilina e monoterapia, ok? E quando é que eu vou fazer? Eu posso fazer terapia sequencial. Eu passo da oxa para cefalexina para completar os 10 a 14 dias de acordo com a evolução clínica. Mas pelo menos 48 horas a gente tem que fazer, ok? E se essa aqui já é outra menina, essa menina, ela tinha 4 anos de idade, ela não tinha porta de entrada e ela tinha uma sinusite. E quem que eu vou pensar aqui? Eu não vou descobrir o Staphylococcus strepto, mas eu vou pensar em hemófilos. Qual é hemófilos? Hemófilos influenza do tipo B, o hemófilos invasivo. A oxacilina, eu já adianto para vocês, em monoterapia ela não pode resolver. Qual é o antibiótico em monoterapia para essa criança? Tem que cobrir Staphylococcus strepto e hemófilos. Oi? Cefalexina não, precisa venoso. Oxacilina não. Calma, vanco não. Vanco não vai pegar não vai pegar hemófilos. Oi? Qual é o primo rico da amoxicilina? Amoxicilina com clavulanato. Amoxicilina com clavulanato, ele vai pegar Staphylococcus strepto e hemófilos. O que você deve estar falando é cefuroxima. É uma cefalosporina de segunda geração. Zinate, que é um nome comercial. Não tem mais no mercado, mas assim, vai que você vá para algum lugar, um fellow fora, e você acha, você pode fazer. Mas amoxicilina com clavulanato resolve aqui. Que situação você... oxa com ceftraxona, nesse caso, vanco com ceftraxona, se fosse um lactente, chegou para você convulsionando, lembra, a celulite periorbitária não está muito contígua ao cérebro, então... Eu já fiz criança, chegou assim para mim, eu fiz oxa com ceftraxona. Depois que veio a pulsão lombar normal, eu tirei a ceftraxona e passei para a moxa com clavulanato, ok? Então, o raciocínio é esse, sempre vendo o estado geral. Está grave? Opa, eu vou cobrir também o sistema nervoso central, ok? E aí, a moxa com clavulanato ou a cefuroxima, que a gente tem disponível apenas o venoso, mas o espectro é idêntico à amoxicilina com clavulanato. Ela é cefalosporina de segunda geração. Lembra, a cefalosporina de primeira até quinta geração, o que vai acontecendo? À medida que sobe a geração, diminui a cobertura para gram positivo e aumenta a cobertura para gram negativo. Então, da cefalexina para cefuroxima, eu já aumento o hemófilos na cobertura. Depois, ceftraxona vai melhorando para o gram negativo, cefepima, que é de quarta, já vai cobrir pseudomonas, e cefcaroline, que é lá de quinta geração, é o top de todas. A gente não tem criança, mas é bom a gente saber, coisa boa. Quem que ele cobre? Ele cobre pseudomonas, ele cobre o estáfilo e ele cobre CA-MRSA também. Tem, mas acabou, assim, a gente não tem, muito caro e a gente não tem, mas é bom a gente saber coisa boa, a gente saber o correto, ok? Então, essa criança, amoxicilina com clavulanato ou poderia ser a furoxima. Risco de sistema nervoso central, até você afastar, a gente precisa fazer ceftraxona para o hemófilos e oxa para o estáfilo sensível, ok? 85% das nossas causas já chegaram. Agora a gente vai falar das IVAs. Quem são as IVAs? Infecção de vias aéreas superiores. Otite, sinusite, amigdalite. Aqui a gente tem uma membrana timpânica normal. Nessas 3 a gente tem otite. Quais são os sinais clínicos de otite? Abaulamento e opacificação de membrana timpânica. Ok? Lembrar que
a gente pode ter hiperemia. Hiperemia é sinal de infecção. Mas o simples choro de uma criança pode causar hiperemia na membrana timpânica. Aquele que eu falei por via das dúvidas, às vezes a criança chegou com 40 graus de febre, está chorando, você vê aquela hiperemia, você faz a amoxicilina para ela. Por quê? Porque a gente fica com medo de ter uma otite, mas a simples choro pode causar hiperemia. Então, os sinais clínicos são abaulamento e opacificação de membrana timpânica. Quais são os 3 agentes da otite? Otite média aguda. Pneumoniae, hemófilos não tipável e moraxela. O que é o hemófilos não tipável? O hemófilos não B. O que isso significa do ponto de vista prático? Uma criança devidamente vacinada contra hemófilos, influenza tipo B, ela pode ter uma otite por hemófilos, ok? A vacina de hemófilos tipo B, ela protege contra meningite, artrite, pneumonia, epiglotite, as infecções invasivas. Então, o hemófilos aqui da otite é não tipável. Qual é o antibiótico simples, baratinho, que tem no posto, que vai resolver uma otite média aguda? Amoxicilina pura. Dose é a dose convencional, 50 miligramas quilo dia ou 1 ml quilo dia, porque a apresentação oral é aqui, 250 miligramas em 5 ml. Então, tem 10 quilos, 5 ml de 12 em 12. Podemos fazer parasivas antibiótico de 12 em 12 horas, ok? Desde 2012, a Academia Americana de Pediatria já libera para a gente fazer. Então, eu posso fazer, sim, de 12 em 12 horas. Qual é o tempo de tratamento? Vai depender de quê? Da idade do meu paciente. Não tem que decorar. Menor idade, mais tempo de antibiótico. Porque ele vai ter uma imunodeficiência fisiológica. Então, o que a gente tem aqui? Menor do que 6 anos de idade, 10 dias de tratamento. Acima, maior ou igual, né? A 6 anos de idade, criança mais velha, 5 a 7 dias de tratamento. Eu nunca passo 5, eu passo 7, que se a mãe esquecer 2 dias, pelo menos ela está coberta. Que situação que a gente faz 5 dias? No alérgico, que a gente vai fazer a amoxicilina. Ok? Mas aqui os agentes são hemófilos não tipável, moraxela e o pneumo. Se esse paciente usou antibiótico previamente, o que eu vou pensar? Opa, se ele tem um pneumo de sensibilidade intermediária, o que significa isso do ponto de vista prático? Como é que o pneumo adquire resistência? Alterando as PBPs, as proteínas ligadoras de penicilina. Para isso, o que eu preciso fazer? Dobrar a dose do antibiótico. Eu passo de 90, 80, 90. E o hemófilos e a moraxela, qual é o mecanismo de resistência? Produção de beta-lactamase. Para isso, o que eu faço? Eu saio da amoxicilina pura e passo a amoxa com clavulanato. Vida real, o que eu vou fazer? Usou a amoxicilina simples, 50 miligramas quilo dia, não melhorou? Eu vou fazer o quê? Eu vou passar para a dose dobrada com amoxa e clavulanato. Ok? É isso que a gente faz na vida real. Se usou antibiótico nos últimos 120 dias, você não vai repetir a mesma amoxicilina. Você vai fazer o quê? Dose dobrada de amoxa com clavulanato. E após a amoxa com Subactam? A gente faz mais, não tem ele disponível, assim, de rotina. A gente acaba, o Subactam, a gente acaba fazendo mais para infecção intraabdominal venoso. Né? A gente faz. Mas a amoxa com clavulanato, ela pega bem, mas o Subactam, o mesmo raciocínio. Então, se ele produz beta-lactamase, a gente faz o clavulanato ou o Subactam. Dizem que o Subactam é até melhor para a beta-lactamase, né? Mas assim, a gente não tem disponível, ele poderia ser usado, mas ele poderia, teoricamente, se a gente tivesse, a gente poderia fazer. Ok? Deu para entender, então, o raciocínio aqui? E naquele alérgico, macrolídeo, azitromicina, 5 dias de tratamento. Aí, a gente passa para sinusite. Qual é a clínica de sinusite? O diagnóstico é clínico. Tosse por mais do que uma semana, coriza e febre, gotejamento pós-nasal. Abre a boca da criança que vai estar gotejando pus, gotejamento pós-nasal.
A gente aqui, nós três, somos da era que a gente fazia raio-x de seios da face. Frontonaso, mentonaso, isso a gente não faz mais. Por quê? O simples processo alérgico pode dar uma espessura, e tinha 1 milímetro, acima de 3 milímetros, isso não faz mais. Hoje o diagnóstico é clínico, porque uma criança alérgica pode ter uma espessura maior de 3 milímetros só pela alergia. Então, o que eu vejo é a manifestação clínica, ok? Então, é isso aí, gotejamento pós-nasal. Gente, examine os seus pacientes. Esses dias chegou um sobrinho de uma colega nossa, estava claudicando, e aí ressonância, já tido 3 ortopedistas e tal. Ninguém tinha, nem o pediatra. Ok, o ortopedista ele não vai fazer o exame da garganta, mas o pediatra não fez. A criança estava cheia de lesão de coxsaquiose, e era uma psoite pós-coxsac. Um diagnóstico clínico, ela fez punção lombar, ela fez ressonância, mas faltou o exame clínico. Então, eu estou falando por quê? Diagnóstico de sinusite é clínico. Quando você for fazer imagem, você vai fazer o quê? Tomografia para diagnóstico diferencial, para para as lesões anatômicas, mas, usualmente, o diagnóstico é clínico. It é inflamação. O seio frontal, ele só pneumatiza, ele só pode inflamar se a criança for anatomicamente normal, acima de 6 anos de idade. Então, eu não tenho a possibilidade de ter uma sinusite frontal no bebê de 6 meses, se ele for normal anatomicamente. Eu sei porque os meus bebezinhos expostos ao HIV, doutora, eu levei lá na emergência, fizeram claritromicina para sinusite. A criança, ele estava com dor. A criança tem 2 posições para colocar a mão, aqui ou aqui em cima, ou seja, ele não tem seio para inflamar. Frontal ele não vai ter. Então, a sinusite, ele pode ter o esfenoidal, mas o frontal não. Então, quais são os 3 agentes da sinusite? Os mesmos da otite. Única coisa que muda, tempo de tratamento. Otite média aguda, abaixo de 6 anos de idade, 10 dias. Maior do que 6 anos, 5 a 7 dias. E na sinusite, é a mesmo raciocínio, a mesma amoxicilina pura. Qual é o tempo de tratamento? 7 dias depois que melhorou os sintomas. Eu vou dar uma receita aberta para a mãe? Não. Na vida real, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba fazendo 10 a 14 dias de tratamento. De onde vem esse 10? Porque a criança demora, geralmente, 3 a 7 dias para melhorar. Como é que eu vou fazer? A criança clinicamente bem, um quadro leve, eu vou fechar a receita por 10 dias. Mamãe, se ele demorou mais do que 3 dias, se melhorou no 4º dia, a senhora prolonga mais um dia. Mas a gente não vai deixar para a mãe achar o que ela quer. Então, se a criança está mais prostrada, aquele quadro, ela vai demorar um pouco mais. Faz a receita por 14 dias. Ok? Então, mas o racional, eu peguei a época que era a transição de 28 para 21 dias. Aqueles números cabalísticos, isso não existe mais. Então, hoje é 7 dias depois que melhorou. Ok? Então, 10 dias a 14, por quê? Eu penso, a vida na prática, a gente vê que ele melhora em 3 a 7 dias. Isso, perfeito. O que acontece? Eu nem falei aqui na otite, e se aplica a mesma coisa, tanto na otite quanto na sinusite, o principal agente é o vírus. É o vírus. Tanto é que, na otite, quando o seu paciente lá no consultório, paciente diferenciado, você pode fazer apenas sintomático e pedir para ele voltar em 48 horas. Existe uma otoscopia, não sei se alguém já fez, já viu que otoscopia pneumática? Eu fiz uma vez só, nunca mais vi. Sabe aquela perinha do esfigomanômetro? Você pega, olha só, eu até comprei o otoscópio Fashion, nunca usei mais, fiz uma vez só. Você pega aquela perinha e coloca aqui no otoscópio e, já fez isso? E sufla. Se for viral, otite viral, a membrana vai mexer. Se for bactéria, está cheio de pus, a membrana vai ficar. Mas a criança gritou tanto, eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Então, é muito invasivo, mas se você... a otoscopia pneumática, ela serve para isso. Então, a maioria vai ser... vai ser viral. Quando é que eu penso em bactéria? Isso vale para otite e aqui para sinusite. Acometimento do estado geral. Se a criança está bem, aquela secreção muito clara, não tem aspecto de pus,
você vai avaliar, pedir para retornar em 48 a 72 horas, ok? Então, o que te faz pensar em bactéria é acometimento do estado geral, com a questão de febre e maior duração, aquele quadro mais arrastado também a gente pensa, ok? Isso, só do choro mesmo. Esses dias eu fiquei... eu vi no ambulatório veio risco cirúrgico. Olha o ouvido. Mas, professor, olha o ouvido. Por quê? Você só vai saber o que é alterado se você vir o normal. Esses dias uma criança leu o livro, ela chorou, ela estava chorando e o aluno viu a membrana timpânica. Falei, tá vendo? Olha a diferença. Se fosse otite bacteriana, ele teria abaulamento também e opacificação. Ok? E aí, a última IVA é IVAs, né? Amigdalite. Quem causa amigdalite? Principal causa de amigdalite. Vírus, ok? Qual é o vírus que parece muito com o estrepto, né? Que é o causador, né? A bactéria é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Qual é o vírus que simula muito, que faz placa? Qual é o vírus que faz amigdalite também? Mononucleose infecciosa. O que você vai falar? Epstein-Barr, exatamente. A gente tem o diagnóstico diferencial, a gente vai pensar primeiramente em vírus. Então, nunca, é uma das poucas frases que eu falo em medicina, nunca pense na primeira opção, amigdalite bacteriana, se a criança tiver menos do que 4 anos de idade. Exceto se tiver alguém com febre reumática na família. Vamos traduzir do medicinês para o português. A Mariazinha tem 3 anos de idade. Ela é irmã do Joãozinho. O Joãozinho toma bezetacil a cada 3 semanas. O Joãozinho tem febre reumática. A Mariazinha pode ter amigdalite bacteriana mesmo abaixo dos 4 anos de idade. Se não tem ninguém com estrepto, se não tem ninguém com febre reumática, estreptococcus em casa, não pense em amigdalite bacteriana abaixo de 4 anos de idade. Pense no diagnóstico diferencial. Quem é? Epstein-Barr, Kawasaki. Kawasaki é muito parecido com o estrepto. Kawasaki dá língua em framboesa, Kawasaki dá amigdalite, Kawasaki dá exantema e muito parecido. Tem um caso de uma sobrinha de uma colega nossa, 10 meses de idade. Chegou lá no hospital particular, pensaram em 10 meses, pensaram em amigdalite bacteriana, ficaram com dó de fazer benzetacil, internaram a criança, 10 dias de ceftriaxona. A criança foi embora. Ceftriaxona. Fizeram lá, quer dizer, já começou, foram 2 equívocos assim. Aí, com 15 meses, 5 meses depois, ela chegou parada, morta na emergência. Mesmo sendo sobrinha de pediatra, ninguém teve coragem, nem a própria tia, de fazer um atestado de óbito. Necrópsia, ruptura de aneurisma. Essa criança teve Kawasaki aos 10 meses de idade. E Kawasaki, gente, a Academia Americana de Pediatria coloca o seguinte: criança com febre por mais do que 1 semana, irritabilidade, faça um ecocardiograma. Porque nos extremos de idade a gente tem Kawasaki incompleto, Kawasaki atípico. Às vezes ele não vai ler o livro, 4 sintomas em 5. Kawasaki é muito mais raro do que a amigdalite bacteriana, mas se tiver menos do que 4 anos de idade, pense no Epstein-Barr, na herpangina, né, coxsaquiose, e pense em Kawasaki também, ok? Mas em todas as faixas etárias, o vírus é mais comum do que a bactéria. E, em sendo bacteriana, como é que eu trato? Como é que eu trato a amigdalite? Oi? Gente, mais alto, não estou ouvindo. Amoxicilina pura. Quanto tempo que eu vou fazer? 10 dias. Lembra? Eu preciso erradicar o estrepto. O estrepto do impetigo, eu vou fazer cefalexina 10 dias. O estrepto da garganta, amoxicilina 10 dias. Que as outras alternativas, as mesmas do impetigo, bezetacil e monoterapia, ou a azitromicina por 5 dias. Não tá. Amigdalite não tá. Amigdalite eu posso fazer penicilina, bezatina, dose única, lembra? Era o nível tecidual por 15 dias. Eu preciso de 10 dias para erradicar o estrepto, eu tenho 5 dias no lucro. Então,
que eu tenho? Eu posso fazer bezetacil, dose única, amoxicilina pura e, no caso de alergia, azitromicina por 5 dias. Não, agora já voltou. Teve um período que estava em falta, então o que a gente fazia? Reservava para sífilis, porque para sífilis tinha opção. A mesma coisa, faltou um período, penicilina cristalina. Então, a pneumonia por pneumococo, mesmo sendo sensível à penicilina, a gente usava amoxicilina com clavulanato e deixava a penicilina cristalina para sífilis, porque para sífilis é a única opção. A gente tem encontrado. Então, como é que é? Geralmente eles vendem, mas no posto. Geralmente no posto eles vendem, mas na particular a gente tem. Como é que eu faço? Você tem certeza que a mãe fez? Exatamente. Quando eu fazia plantão em emergência, eu fazia uma decisão compartilhada com a mãe. Não deixava a mãe decidir, mas falava, mamãe, tem 2 opções. Amoxicilina 10 dias ou penicilina benzatina. A maioria, pode ser classe média alta, a maioria prefere a bezetacil, porque aí pelo menos vai garantir que o seu paciente vai fazer, ok? Eu deixo decidir porque a mãe sabe onde o calo vai apertar. Mamãe, aqui ó, 20 doses, você 10 dias por 12 em 12. Mas a gente pode fazer... o teste também. E aqui o que a gente tem? Não faça sulfo com trimetoprim, porque ele não erradica o estrepto. Não faça sulfo com trimetoprim para amigdalite, não faça sulfo imunoterapia para impetigo. Eu me lembro que a minha preceptora da residência de infecto, alguém no Amigo Oculto falou com ela assim, a minha Amigo Oculto é muito difícil de achar, mas se você quiser achar, prescreva um Bactrim, sulfo com trimetoprim para amigdalite, que em 5 minutos ela te acha. Então, a gente brincava, vou procurar. Então, a gente vai aqui, amoxicilina pura. Não tem relato de estrepto resistente à amoxicilina. Então, o que a gente faz? Não, o raciocínio daquele amoxa pura passa para amoxa com clavulanato é na otite e na sinusite. Raros casos vocês vão fazer amox com clavulanato aqui. Não é porque o estrepto é resistente. O que acontece? Quando você faz muita bezetacil, muita amoxicilina, você pode selecionar a flora. E qual é a flora da cavidade oral? Anaeróbio, Peptostreptococcus. Então, na verdade, quando você faz amox com clavulanato, é a dose comum, mas não pensando no estrepto resistente, ok? Porque eles geralmente são sensíveis, ok? E aqui, olha aqui, exantema em lixa, língua e framboesa e descamação de extremidades. Tudo isso dá no Kawasaki também. Mas esse aqui, como é que eu vou saber? História clínica. Acima de 4 anos, então, a gente pensar que são as manifestações extra-amigdalianas da escarlatina. Ok? Pneumonia. Por que está de 3 meses a 5 anos? Porque abaixo de 2 meses, a gente sempre trata venoso. Por quê? O bebezinho funciona como compartimento único. Pode ser infecção urinária, pode ser pneumonia, a gente vai tratar venoso. Então, em que situação de 1 a 3 meses que eu faço oral? Na pneumonia febril do lactente. Que aí você vai pensar em micoplasma, moraxella, né? Você vai pensar em clamídia, aí você vai fazer a azitromicina pura. Mas aqui, as bactérias de crescimento rápido, entre 3 meses e 5 anos, quem é que eu penso de agente etiológico? Pneumo, hemófilos e estáfilo. Então, vamos lá. Como é que eu vou pensar em pneumo, mesmo com derrame pleural? O estafilococcus, ele derrama mais, ele causa mais derrame do que o estrepto. Mas o estrepto, o pneumococo, ele é muito mais frequente do que o estáfilo. Então, mesmo se tiver derrame, eu vou pensar em pneumococo. Quando é que eu penso em estáfilo? Quando tem porta de entrada. Primavera, varicela, mesmo com vacina, às vezes a gente vê uma criança com menos lesões, tem porta de entrada, não faça amoxicilina, faça a cefalexina. Por quê? Porta de entrada eu tenho que cobrir o estafilococcus também. Entre 3 meses e 5 anos tem outra IT, faz amox com clavulanato, porque você vai precisar cobrir
o hemófilos também. E se ele tem porta de entrada em mais ites, quando eu preciso cobrir hemófilos e estáfilo junto, amoxa com clavulanato é uma boa opção. Mas na prática, se é uma pneumonia pós-varicela, cefalexina comum, ela resolve. Não tem porta de entrada, está tudo ok, amoxicilina pura. Não resolveu, piorou, teve uso prévio recentemente, amox com clavulanato dose dobrada. O mesmo raciocínio da otite e da sinusite. Okay? Acima de 5 anos, o que muda? O que muda? Qual é o agente que sai e qual é o agente que entra? Pneumococo continua o mais comum. O que acontece? O hemófilos diminui a frequência e vai entrar quem? Micoplasma e clamídia. Ok? Então, o pneumo continua sendo mais frequente. Então, de 3 meses até adolescente, amoxicilina pura. Quando é que eu penso em pneumonia atípica? Quando é que eu penso? Padrão intersticial, aquela tosse seca, bom estado geral. E que mais? Micoplasma. Meningite bolhosa é patognomônico, é típico de micoplasma. Esses dias eu fiz um diagnóstico de uma pneumonia, a gente fez um ambulatório pelo ouvido. A criança está, o agente, por quê? Lembra da amora? Aquela amora, fruta? A meningite bolhosa, não sei se vocês já viram, aquilo ali só que vermelho. Então, meningite bolhosa, quer dizer, a inflamação do ouvido cheio de bolha, é típico de micoplasma. Então, tá com pneumonia, olha o ouvido, tem meningite bolhosa? Faça a azitromicina, porque isso é micoplasma. Ok? Isso aqui, pneumatocele, lesão de porta de entrada, é mais comum cobrir o estafilococcus, ok? É mais comum o estáfilo, nesses casos a gente vai fazer cefalexina. Nesse específico, foi oxacilina, porque o paciente estava muito grave. Mas o raciocínio é esse, tem porta de entrada, faça a velha, boa e barata cefalexina. Se eu preciso cobrir hemófilos e estáfilo junto, amox com clavulanato. Nos demais casos, a amoxicilina pura comum vai resolver o nosso problema. Okay? E agora a gente vai finalizar com os 2 gram-negativos, que são a ITU, infecção do trato urinário. Quais são os 2 agentes mais comuns da ITU? Da ITU? Escherichia coli, 85% dos casos. E segundo, proteus. Quando é que eu penso em proteus? Tem 3 situações. Esse aqui, fimose, quando tem cálculo renal e pH alcalino. Nessas 3 situações eu vou pensar em proteus. Chegou uma criança para mim no ambulatório, 10 meses de idade, 7 infecções urinárias. Como é que eu tratei? Cefalexina e pedi parecer da cirurgia para fazer a postectomia. Então, a gente lembra hoje, a gente lembrar disso, que a fimose ela pode ser um perpetuador de infecção urinária. Ok? E. coli, proteus. Como é que eu vou tratar uma infecção urinária de uma criancinha que vocês vão ver no ambulatório abaixo de 2 meses, vocês vão encaminhar para internação, porque ela não localiza a infecção, mas bebezinho acima de 2 meses. Como é que a gente vai tratar? Aquela mesma do impetigo, é ela está aqui de novo. Cefalexina, 10 dias, ok? Alternativa, sulfa com trimetoprim. E ácido nalidíxo, que é uma quinolona de primeira geração. Qualquer um dos 3 a gente resolve, ok? Eu posso fazer qualquer um dos 3, tempo. Nem ácido nalidíxo a gente nem encontra mais, mas eu coloco porque é uma coisa que poderia... Graças a Deus. Graças a Deus. Porque, sabe qual é a maior complicação de ácido nalidíxico? Pseudotumor cerebral. Né, Claudete? Eu nunca vi um pseudotumor, mas eu já vi só de livro falando. Então, antigamente se usava o Intomilon, que era o ácido nalidíxico. E o doente começava com dor de cabeça e edema de papila. Você fazia uma tomografia, não tinha nada, e os ventrículos pequenininhos. O nome é hipertensão intracraniana benigna. Aí parou-se de usar.
Quando ela botou ácido salicílico, que me deu dor de cabeça. Não, mas isso aqui é a teoria. Na vida real, a gente acaba fazendo cefalexina. Se tem alergia ou bactéria resistente, a gente muda para sulfa com trimetoprim, ok? Aqui não tem aquela coisa de erradicar estrepto. Eu não posso fazer sulfa imunoterapia na amigdalite nem no impetigo, mas na infecção urinária é uma alternativa. É uma questão pessoal. Eu adoro sulfa. É. Não sei porquê. Eu sou não gosto da apaixonado. sulfa, Você não não gosta sei de sulfa, porquê. não? Mas esses... Porque, pô, infecção urinária, pô, todo mundo dava Ela bactrim resolve, pros doentes, né? Esses dias eu estava dando aula e quando eu peguei o celular tinha 42 mensagens da mesma mãe. Aí eu respirei fundo e a mamãe do ambulatório, a criança tem diabetes. E assim, é uma mãe extremamente assim, apreensiva com a doença, encurtando a história. Ele estava a mesma coisa, o 7º episódio de infecção cutânea. E aí, o que aconteceu? E a mãe, depois disso, dentre as 42, depois eu posso mostrar, entre as 42 mensagens, tinham 6 de fotos dela, e ela também estava com CA-MRSA. Então, a gente prescreveu cefalexina com sulfa, mas deu ruim. Porque deu ruim se as 42 mensagens, porque ela fez errado, ela esqueceu e ela achou que o menino ia morrer por causa disso. Mas, assim, por mais simples que a gente ache, cefalexina de 6 em 6, sulfa com trimetoprim de 12 em 12 é muito simples, com 100, 2-1, mas ela se enrolou e fez tudo, mas assim, a gente, ele tem a posologia mais agradável de 12 em 12 horas, mas ela tem o seu lugar, né? Ela tem o seu lugar. Agora, quando é que vocês vão fazer profilaxia para infecção urinária? Na minha época, eu fiz residência há 30 anos atrás, na minha época, o que a gente fazia? Todo bebezinho saía do berçário com profilaxia, quando tem infecção urinária. Hoje isso mudou. Antes, né, para falar com vocês, para vocês fazerem o diagnóstico, a gente precisava de urinocultura. A Academia Americana de Pediatria fala, bebezinho que não tem controle de esfíncter, a gente passa o catéter, faz com o catéter e faz essa coleta. E aí, confirmou a infecção urinária, pelo menos ultrassom de vias urinárias a gente tem que fazer. Por quê? Porque a criança ela pode ter uma malformação anatômica, ela pode ter um refluxo vésico-ureteral, ela pode ter um cálculo. Então, toda criança com infecção urinária, vocês têm que fazer a urinocultura no início, confirmou, a gente faz, trata os 10 dias, depois repete para garantir que foi tratada e pelo menos um ultrassom a gente faz para todo mundo, diferente dos adultos de vocês. Criança, a gente faz isso. Se for menininho, tiver com jato urinário fraco, até a uretocistografia miccional também a gente faz. Mas lembrar para vocês, o basal, pelo menos a ultrassonografia a gente faz. E aí, eu pergunto para vocês, quando é que, depois de tratar, eu continuo fazendo a prevenção da infecção urinária? Em que situações? O que a gente tem? Naqueles que foram refluxo vésico-ureteral muito importante é grau 4 ou mais. Por que eu estou falando isso? Porque nesses casos, a estase urinária, ela pode fazer o quê? Ocasionar a infecção de repetição. Então, aquele refluxo pequenininho, grau 1, a gente não faz mais profilaxia. Por quê? Porque o risco de emergência de resistência é maior do que o benefício. Então, quando é que eu faço? Enquanto essa criança tiver anomalia anatômica. Olha aqui, refluxo vésico-ureteral grau 4. Fez a cirurgia, tira o antibiótico. Enquanto precisar, quando é que horário do dia você vai fazer a profilaxia da infecção urinária? Quando? Ao deitar. Por quê? Porque eu quero reduzir a população bacteriana. O que acontece com a criança? Ela vai ter menos diurese à noite, então ela vai concentrar melhor. É uma coisa muito bobinha, mas funciona. Já quando você tem lá uma criança que está olhando com a nefro, com a reumato, que faz ciclofosfamida, como quimioterápico, como medicamento, a ciclofosfamida ela dá cistite hemorrágica. Então, eu tenho que fazer o quê? 6 horas da manhã,
para a criança ter bastante diurese. Então, é uma coisa bobinha, mas que funciona. Então, você vai fazer a receita, o mesmo remédio, só que 1/4 da dose, ao deitar. Vamos supor que a criança tivesse 20 quilos, você estava fazendo ali 5 ml de 6 em 6 horas. Terminou. Vocês fizeram um diagnóstico, tem um refluxo grau 5. O que ela vai fazer? A dose da profilaxia é 1/4 da dose da terapia. Então, se eu fazia 5 ml de 6 em 6, eu vou fazer 5 ml uma vez ao dia. É simples, é só você fazer uma vez só ao dia, no momento dele deitar, para concentrar. Aí ele tem 10 meses, ele fica o dia inteiro deitado, não tem problema, faz tudo ao deitar, porque quando for maior a gente não vai errar. Ok? E a última, diarreia aguda invasiva. Qual é a principal causa de diarreia na criança? Vírus, rotavírus. A gente tem vacina hoje, mas mesmo assim a gente ainda vê. O que acontece? Eu já vi várias crianças na enfermaria. Às vezes a criança ficava na UI, na unidade intermediária, era uma criança muito grave, prematura extrema, e o rotavírus eu posso fazer a última dose até 7 meses e 29 dias. Então, às vezes, o bebê ficou 8 meses internado. Ele não teve oportunidade de fazer rotavírus. Você pode pegar lá na sua unidade a criança com diarreia por rotavírus. Ok? Mas na bactéria, qual é a principal bactéria que causa diarreia invasiva? Qual é? E. coli. A segunda é Shigella. Qual é o dado semiológico que te faz, da história clínica, pensar em Shigella e não em E. coli? A E. coli também pode dar sangue. Então, quando eu falo de diarreia aguda invasiva, eu estou pensando em muco, pus e sangue. Não é convulsão. A Shigella, ela produz neurotoxina. Então, mesmo a bactéria não estando no cérebro, convulsionou, a gente vai pensar diarreia com convulsão, vou pensar em Shigella. Na maioria das vezes, a gente vai acabar fazendo o quê? De cara, quando chegou ceftriaxona, por quê? Convulsionou, opa, será que... Aí, até você afastar a infecção do sistema nervoso central. Mas lembrar que diarreia com sangue e convulsão, lembrar da Shigella. O tratamento é idêntico. O vírus é só sintomático, mas se eu tiver E. coli ou Shigella, é o mesmo tratamento. Qual é o tratamento hoje de diarreia aguda invasiva? Tem 2 opções. Vocês estão muito tímidos, fala alto. Não, oral. Ciprofloxacin. É uma quinolona, a gente tem medo de fazer em pediatria, porque tem alteração de cartilagem em animais, mas qual é o tempo de tratamento? 3 a 5 dias. Então, são 5 dias de cipro ou 3 dias de azitromicina. É simples assim. Então, a literatura mostra que, quer dizer, 5 dias não é tempo suficiente para causar uma alteração de crescimento nessa criança. Então, independente da idade de 0 a 19 anos, ciprofloxacin, pelo Ministério da Saúde e pela OMS, é a medicação de escolha para diarreia aguda bacteriana. Só para dar uma de neurologista chato. Vamos lá aprender neuro. Não, aprender não. Se aí eu fico nervoso aqui, tem convulsão, porque cipro é um remédio que pode dar convulsão. Isso, Então, é o que a doutora Claudete falou. Se a criança ter tido convulsão, aí eu vou na azitromicina, que eu não sou maluco, exatamente. Né? Tá? Mas se a criança tiver convulsão e você der cipro, aí o médico vai ter convulsão também, né? Não, perfeito, exatamente. Tá bom? Desculpe, Claudete. Não, mas é isso mesmo. Que então, aí assim, eu não aguento. O que acontece? É a mesma coisa que quando a gente tem o imipenem, né? O imipenem, ele reduz o limiar da convulsão. Se chegou encefalopata na enfermaria, não faça. Tá? Então, é perfeito. Se for uma criança saudável, a gente pode fazer o cipro. Mas... Com certeza o cipro é melhor, viu? Meu filho foi para Recife passar um mês lá trabalhando lá, teve aquela diarreia braba. E o bosto, toma um cipro aí, porra, pelo amor de Deus. Meu esposo tem uma agência de turismo e ele viaja com
pessoal da faixa etária maior, né? E aí, não, ele faz, e aí ele sempre, eu monto o kit, né? O kit médico para as velhinhas dele, e eu sempre boto cipro, porque cipro vai resolver a infecção urinária, vai resolver a diarreia evasiva. E lembrar que não se faz sulfa-metoxazol com trimetoprim para diarreia. Por quê? 80% das tiguelas são resistentes. Então, não se faz sulfa para diarreia aguda invasiva, não se faz sulfa para impetigo estreptocócico e não se faz sulfa para amigdalite. Quando é que eu vou fazer sulfa? Bem, infecção urinária, CA e MRSA, ela tem o seu lugar, ok? Mas na diarreia aguda invasiva, não tenha medo. Cipro ou uma alternativa à azitromicina. Quer falar, professor? No adulto, quando você falou em dose única, profilática, eles usam muito sulfa ou macrodantina. Entendeu? Adulto faz Macrodantina toma um comprimidinho, que é uma dose menor, à noite. Ou sulfa. Né? A gente não tem essa experiência, mas adulto isso é feito. Pessoal, isso. Eu coloquei aqui uns casos. Vocês aguentam uns minutinhos a mais para os casos clínicos do ambulatório? Aguentam? 10 minutinhos? Então, vamos lá. Essa criança veio do ambulatório, ele chegou lá no Hospital Getulinho, ele chegou aqui com um quadro sugestivo de linfadenite bacteriana aguda. O que era esse quadro? Tinha febre, 39,8, tinha edema do lado direito, hiperemia, calor e dor, rubor. E aí eu pergunto para vocês, em relação a esse paciente, 6 anos de idade, esse quadro de linfadenite bacteriana aguda, quais são os agentes etiológicos mais frequentes? Estrepto, estáfilo e estrepto. Qual é o tratamento a ser realizado? Cefalexina, 10 dias, ok? Ou, se ele tivesse com cometimento de estado geral, poderia fazer a oxacilina. Aí, cefalexina, cometimento do estado geral, a gente faz a oxacilina. Tratamento, 14 dias, dependendo da evolução. Se iniciar com oxacilina, pode passar para via oral assim que melhorar o estado geral. Vou tratar 10 dias. Com 3 dias ele melhorou, 3 de oxa e mais 7 de cefalexina. Quem vai me determinar se é oxa ou cefalexina é a sua avaliação clínica, ok? Mas olha como é que ele evoluiu. Ele fistulizou. E aí? Estava errado o meu tratamento? Não. Qualquer lugar do planeta você faria a mesma cefalexina. E aí ele evoluiu com fistulização. Aí eu pergunto para você, diante dessa evolução, qual é o seu novo diagnóstico? Por que vocês pensou em tuberculose? Quando o gânglio fistuliza, a gente pensa em 2 agentes. Tuberculose, BK e fungo. Histoplasma, né? A gente pode parar coco. Então, diante dessa evolução, quem eu devo pensar? Tuberculose. E aí, além da tuberculose, quem mais? Micose, tanto para coco quanto histoplasma. E o que dificultou mais o quadro desse menino, na verdade, ele tinha uma tuberculose e ele fez uma infecção secundária. Por isso é que é importante. O primeiro tratamento está correto. Mas o que é importante? Não dê alta para sempre. Fez uma cefalexina, pede para voltar, para você ver se regrediu. Às vezes vai demorar um pouquinho, volta daqui a 3 meses, mas é importante você seguir. O que atrapalhou, assim, que dificultou a gente nesse diagnóstico foi que a criança morava lá em Matapaca, onde tem muita planta, muita árvore. Então, ele era um menino muito ativo, então a gente ficou realmente em dúvida se tinha histoplasma. E o que a gente vai fazer? Se eu estou pensando em TB, hemograma, né? Hemograma mais para ver questão bacteriana. PPD, radiografia e biópsia, se a gente tiver condição. Se não tiver, mesmo com a história clínica, contato, esse menino não tinha contato de TB, se eu não tiver biópsia, eu estou autorizada a tratar. Por quê? Por causa do aspecto do tratamento.
tratamento, HIP, esquema de tuberculose. Mas esse menino, o que aconteceu? Ele fez a biópsia, aí veio de necrose caseosa, cultura positiva para BK, mas lembrar que fungo também causa fistulização, ok? Então, fistulizou, eu já não penso em linfoma, eu vou pensar em fungo ou tuberculose, ok? E aqui, adolescente de 14 anos de idade, atendido com 2 dias de evolução de febre alta, 39,8, dor para engolir, odinofagia, tumefação cervical bilateral importante. Foi liberado, o colega do plantão pensou em amigdalite bacteriana aguda, foi liberado em uso de amoxicilina e voltou 24 horas depois com esse exantema maculopapular difuso. Pede-se, qual é o seu diagnóstico? Oi? Mononucleose. Mas por que vocês não pensaram em alergia à amoxicilina? Como? Perfeito, excelente. Então, o que significa? O exantema, o gatilho dele é o beta-lactame. Então, o que significa? Se você não for cuidadoso, você vai colocar uma tarja preta de alérgico, amoxicilina, e toda vez que ele tiver alguma intercorrência, você vai fazer azitromicina. E se ele não tiver grana, ele vai fazer eritromicina, que ele não vai conseguir comprar azitro. Mas, assim, o que é importante a gente ver aqui? Pescoço de touro, linfadenite cervical, importante, ok? A garganta em si, às vezes a gente não consegue, porque tem placa, que é a placa esverdeada, mas é a história clínica. Então, o exantema, ele é desencadeado, o exantema do Epstein-Barr, com o uso do beta-lactame. Eu tive uma vez que eu atendi uma adolescente, eu fiquei com medo, falei, ela era uma menina que ela estava postrada, então o que eu fiz? Eu fiz azitromicina. E ela tinha condição, ela foi na emergência, fez a pesquisa de estrepto, mas eu fiquei com medo. Eu falei, era a menina que ela ia viajar naquela noite, falei, vai manchar tudo. Então, eu acabei pensando nisso, pensando em mononucleose. Então, lembrar do diagnóstico diferencial. Abaixo de 4 anos, você vai pensar, mas esse adolescente de 14 anos, mononucleose ou doença do beijo, né? Ela pode dar em todas as faixas etárias. Semana passada, a gente pegou uma criancinha de 3 anos no ambulatório. Era uma febre há 3 meses. Aí, a interna ficou indignada. Por que a senhora está pensando? Eu falei, tipo assim, por que eu não pensei? Eu falei, garoto, quando eu era médica, você não tinha nascido ainda. Então, às vezes, é a questão de quê? Da prática sua. Então, aqui, o que você pegou? A questão do exantema, que mais? Pescoço de touro, né? Que mais que ele pode ter? Pode ter ponta de baço, esplenomegalia também. Então, meu tratamento sintomático. Esse aqui é um quadro, é só porque isso é uma questão da USP, uma questão da residência. O que ele vai contar aqui? É um menino de 4 anos, apresenta quadro de febre diária até 39, iniciada há 7 dias. No início, aqui no 2º dia da febre, a mãe notou a diminuição da aceitação alimentar, levou no pronto-socorro, diagnóstico de amigdalite, prescreveu penicilina benzatina. Desde então, não houve melhora dos sintomas. Há 2 dias, então, febre que não melhorou com antibiótico. Há 2 dias, evoluiu com hiperemia conjuntival, sem prurido, sem secreção ocular. Hoje, pela manhã, foi levada novamente ao pronto-socorro. Que mais que ele tem? Hipocorada, hiperemia conjuntival, enantema, cometimento de cavidade oral, linfadenomegalia, sem outras alterações. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê uma leucocitose, né? A gente vê aqui uma leucocitose e uma trombocitose. Qual é o seu diagnóstico etiológico? Kawasaki. Então, eu vou pedir um ecocardiograma. Você dá bom dia a quem já conhece, né? Então, o que a gente tem aqui? Febre que não melhorou com antibiótico, ok? 4 dos 5 sintomas. Ele tem de cima para conjuntivite não purulenta, exantema não bolhoso. Cuidado com a chikungunya. Chikungunya parece muito com Kawasaki, mas o exantema é bolhoso, ok? Então, hiperemia, exantema não bolhoso, linfadeno,
e extremidades. Lembra daquela escarlatina lá atrás? O Kawasaki ele pode dar o quê? Edema, hiperemia e descamação, só que a descamação dele é mais tardia. Olha como é que é perigoso, gente. O tratamento é diferente. Aqui eu vou fazer a imunoglobulina e lá eu vou fazer bezetacil. A pele fica, o exantema em lixa, exatamente. Eu lembro, uma frustração, eu era acadêmica voluntária, eu vi lá a gente não existia celular na época, eu fui correndo lá em casa pegar a máquina fotográfica, quando eu cheguei já tinha melhorado. O exantema, aquele aspecto de lixa mesmo, e melhora rápido. Olha aqui, pré-escolar, 2 anos e 3 meses, sexo feminino, febre a 7 dias, não melhorou, adenopatia. Olha como parece escarlatina, mas a gente vai pensar em Kawasaki nesse caso. Kawasaki dá leucocitose, trombocitose, mas a trombocitose é mais tardia, final de 10, 14 dias de evolução. E a descamação também pode ser mais tardia, ok? Então, esse caso está aqui para a gente pensar no diagnóstico diferencial. Imunoglobulina, a gente estava agora, semana passada, eu vi uma criancinha no ambulatório, 1 ano e 10 meses, está com aneurisma de coronária, que a gente está acompanhando no ambulatório. Então, imunoglobulina, o tratamento é diferente do que a bezetacil. Não pense em amigdalite bacteriana abaixo de 4 anos, a não ser que tiver alguém em casa com febre reumática. E aqui, menino de 13 anos é levado por sua mãe na unidade básica de saúde, eles procuram orientação médica sobre a vacina do HPV. Não tem nada a ver com antibiótico, mas anda muito junto. Essa é uma questão que dá muita dúvida na gente. Qual é a alternativa em relação ao HPV pelo Ministério da Saúde? O que a gente vai fazer? Intervalo de 6 meses, 2 doses. Por que eu coloquei não tem nada a ver com antibiótico, mas tem a ver com atenção primária? Por quê? Porque existe uma ideia equivocada de que o paciente com imunodepressão, paciente com algum problema, não pode fazer HPV. HPV é a vacina normal, não é de vírus vivos, então faça na sua criança. Então, não tem nada a ver com antibiótico, mas eu lembrei por causa da questão da atenção primária. E o último é uma menina de 3 anos de idade, apresenta episódio de dores abdominais discretas, diarreia esporádica, prurido anal, principalmente à noite. A mãe encontrou na região anal possível verme. Na consulta, o exame clínico não tinha alteração. Qual é a sua hipótese diagnóstica? A mãe já chega para você. É o bichinho do coça-coça, tratamento, dose única. Se for, essa criança tem menos de 4 anos, menos do que 15 quilos, eu não vou fazer ivermectina. Eu vou fazer o quê? O velho e bom albendazol que a gente pode fazer. Não tem a ver com antibiótico, mas eu achei importante porque parasitose e infecção cutânea vem muito junto. Oi? Eu não tenho experiência nenhuma na prática assim, de prescrever, mas ele voltou. Exatamente. Dúvidas? Vocês estão muito calados, gente. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? É que a Claudete fala tanto, né? E fala rápido, aí todo mundo fica meio inibido. Mas não pode perguntar. Vamos lá. Alguma dúvida vocês querem? Essa última tratamento que a senhora falou é o albendazol? Como é que é? O albendazol. É o albendazol. Isso. Ok? Pomoato pivino, você pode explicar pra gente que eu não sei prescrever, eu nunca prescrevi. Mas eu acho que o albendazol é mais fácil para elas, né, amor? Geralmente o albendazol é uma das poucos remédios que a gente não faz por quilo. São os mesmos 400 miligramas. Se for maior, se for gente adulta, a gente toma um comprimido de 400 miligramas. A criança, o xarope, né, suspensão oral, é 4%, 40 miligramas por ml. A dose é 400 miligramas, então é aquele vidrinho com 10 ml. O mesmo que o bebê toma, bebê de 10 quilos toma, a gente toma, é o mesmo albendazol, as mesmas doses, só muda a apresentação. Okay? Minha gente, muito obrigado a doutora Claudete, professora. É mais ou menos isso que vocês queriam? É uma pessoa brilhante. Poxa, aprendemos bastante aqui com ela. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia também, mesmo. Cuidado com o cifro. Entendeu?
É porque o neurologista tem medo de quinolona, né? Porque dá convulsão. Então, também por causa da mas a Claudete é muito especial. Fiquei muito feliz dela vir aqui de novo. E retornará com certeza. Quero agradecer os mais médicos que estão chegando, os meus residentes queridos. Eu tenho certeza que ficaram com ciúme, porque tem cafezinho com biscoito para eles. Nunca teve cafezinho com biscoito. A Carita já me olhou ali com a cara de que está querendo me morder, e a Stephanie também. Mas é que você vê que os mais médicos têm mais prestígio do que vocês. Então, já apareceram. Mas a partir de hoje eu prometo que sempre terá um cafezinho com biscoito para vocês. Muito obrigado a vocês. Semana que vem estamos aqui, tá bom? Um abraço.